tela cheia para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente vai hoje iniciar aí falando sobre comunicação. Fácil falar sobre comunicação, né? Porque a gente se comunica o dia inteiro, o tempo todo, né? Mesmo quando a gente está em silêncio, não deixa de ser uma comunicação, não é verdade? Participação das minhas alunas. Comunicação com nós mesmos, né? A comunicação também com a gente mesmo. No pensamento, né? Mas tem uma outra coisa que é muito legal também, que é quando a gente se comunica com um olhar com o outro, né? A gente não precisa falar, né? Só quando a gente olha o outro, já é uma comunicação. Então, quando a gente fala de quando a gente fala de comunicação, é muito fácil, assim, comunicar é muito fácil, né? Mas será que é mesmo? Será que a gente consegue, de verdade, ser objetiva e clara numa comunicação a ponto do outro entender o que eu estou falando? Nem sempre. Tem uma frase que é dita por Freud, que eu acho muito importante, que é a seguinte: eu sei o que eu disse, mas eu não sei o que o outro entendeu. Entendeu, né? É verdade. Então, assim, eu sei o que eu estou dizendo. Agora, será que você entendeu exatamente o que eu queria que você entendesse, que é o meu entender, né? E aí, então, a gente vai acabar falando sobre algumas formas de comunicação que existe, né? Existe um autor chamado Alfredo Bose, que ele é um dos mais importantes dentro da língua portuguesa, e ele é um dos pensadores da língua portuguesa e da gramática, né? Que ele diz o seguinte, né? Cada povo tem sua maneira de ser, de ver o mundo, possui seus próprios valores, suas criações, sua cultura e uma língua própria para traduzi-la. Desse modo, cultura pressupõe uma consciência grupal, operosa e operante, que destranha da vida presente os planos para o futuro. Então, Bose, na verdade, ele acha que todos nós temos uma consciência de comunicação em grupo ou individual, né? Então, quando nós estamos em grupo, por exemplo, aqui, nesse grupo que nós formamos agora, a nossa forma de comunicação, que não deixa de ser aqui, ó, ao vivo, né? Vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês estão falando, eu estou falando, a gente consegue se comunicar. E a gente vai gerar um dinamismo muito ímpar, muito nosso. Então, é um grupo aqui que está operando na comunicação, né? Mas que a gente vai ter sempre os mesmos assuntos. E não tem problema de ser sempre os mesmos assuntos, porque são assuntos importantes para nós, certo? Mesmo que traga uma vez ou outra um assunto de fora, que não tem a ver com a aula, que não tem a ver com a língua portuguesa, um assunto do cotidiano, do dia a dia, enfim, não deixa de ser uma consciência grupal que nós estamos tendo dentro desse grupo aqui que está operando a comunicação, tá? Tudo bem? Sim. Beleza, então tá bom. Claro que a gente não pode deixar de falar sobre Aristóteles, né? Vocês lembram dele? Sim. Faz tanto tempo. Então, vamos lá. Muita coisa, muito tempo. A professora Silene falou muito dele para nós. Que maravilha, que maravilha. Maravilhas, falou maravilhas dele. É verdade, é verdade. Depois, se vocês quiserem, até passo para vocês um link de alguns vídeos que eu gosto muito de assistir sobre o Aristóteles, Platão, enfim, esses filósofos dessa Idade Média, né? Da Idade Média, e que acho uns videozinhos muito didáticos para vocês conseguirem compreender, e acho que a gente consegue, não é porque isso é antigo, né, que a gente não põe em prática nos dias de hoje. Eu acho muito contemporâneo até, né? Platão, por exemplo, eu acho ele muito contemporâneo quando a gente fala de uma filosofia platônica, da sua filosofia peripatética, aonde eu ando pensando, né? Andar pensando é uma coisa que a gente fala
normalmente. Andei pensando sobre umas coisas, né? E olha aí, ó, o peripatético aqui aparecendo, né? Andei pensando sobre umas aulas, sobre umas informações, e pronto, né? Então, isso. Tá vendo? Gabriel, desculpa. Então, é isso. Então, a gente traz o Platão para os dias de hoje, assim como a gente traz Aristóteles também para os dias de hoje, tá bom? Então, a característica específica do homem em comparação com os outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e das outras qualidades morais. E é a comunidade de seres com tal sentimento que constitui a família e a cidade. Então, Aristóteles, deixa eu só acender a luz aqui, senão a gente vai daqui a pouquinho, tá no escurinho, e eu não quero. Só um instantinho. Esse clima de escurinho, assim, eu não quero com vocês. Vamos lá. Cadê você? Me baguncei toda aqui. Como não se bagunçar com o microfone, com esse negocinho, esses fiozinhos? Agora clareou, Pro. Maravilha. Não é? O que uma luz não faz. Bom, então, falando aqui do Aristóteles, quando ele fala que as pessoas têm o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e suas qualidades morais, a gente também tem que pensar em que momento que a gente utiliza isso quando a gente fala da língua portuguesa. Que relação tem tudo isso que o Aristóteles afirma dentro da língua portuguesa? O que uma coisa tem a ver com a outra? É uma pergunta que eu faço para vocês. Vamos lançar a primeira pergunta do dia. Qual é a relação dessa frase do Aristóteles com a língua portuguesa? Não? Tudo bem. Alguém quer tentar chutar? Chuta, gente. Chuta, vamos falar. Professora, é melhor você falar, viu? Será que tem a ver com o que a gente acabou de falar, que é a comunicação um com os outros? Sim! Tem tudo a ver, né? Mas de que forma que tem a ver, então, a comunicação e o sentimento do bem e do mal? Na verdade, quando a gente se comunica, a gente utiliza palavras. E eu posso, ao invés de dizer para você, Cris, você está linda, eu posso ser maldosa e dizer, Cris, nossa, você engordou, né? Eu usei palavras e o sentimento do mal, né? Então, meus amores, toda vez que a gente for se comunicar, falar alguma coisa, a gente tem opções, não é isso? E aí a gente faz as opções, quer dizer, a gente tem as escolhas dentro dessas opções. E aí, então, a gente faz a escolha certa ou a escolha errada, ou a escolha do bem, ou a escolha do mal, ou a escolha do justo, do injusto, né? E aí tudo vai depender de quem sou eu, de quem é essa pessoa que está falando, certo? Entenderam? Por isso que é bom pensar antes de falar, né, professora? Bingo. Percebeu? Por isso que nós ficamos todas quietas na hora que você perguntou. Tem que saber o que vai falar, meu bem. Dá medo de falar besteira. Caramba, gente, mas eu não... a Deise está entrando, gente. Ai, que Sala bom. cheia. Ai, que bom. Deise, querida. Deixa eu dar uma bronca em vocês antes. Boa noite, Deise. Cadê a Deise? Cadê você, Deise? Oi, amiga. Deise, por onde você anda, minha filha? Deise. Chegou? Que horror. Você tá bem, meu amor? Oi, prof, eu tô bem. Como assim, que horror? Consegui logar só agora, desculpa, deu erro, não estava conseguindo entrar. Não tem problema. Oi, sem problemas, tá bom? Tudo bom? Tudo. Beijo. Bem-vinda, estou feliz, viu, por você ser nossa professora.
E eu também fiquei. O Ricardo falou assim, eu não sei se vocês conhecem, se você conhece ou não. Eu falei, claro que eu conheço, povo. Estávamos juntas no final do ano passado. Né? Meus amores, a gente estava falando aqui da relação do Aristóteles. Claro, calma, tá bom? Antes de você falar, nossa, Aristóteles, que saco. Não, é que eu estou trazendo algumas frases para a gente poder falar sobre comunicação e a forma da gente se comunicar. Tá bom, Daisy? É isso, tá? Ó, a Vânia te dando um oizinho. Então, assim, amores, fiquem muito à vontade de vocês conversarem comigo, de vocês me pararem, enfim, né? Não tem problema de vocês. Ah, eu tô com medo de falar. Não tenho medo, eu quero escutar vocês mesmo, tá bom? Sem problemas, tá, gente? De verdade, tá bom? A participação de vocês é muito importante mesmo, tá? Ah, eu tenho 2 cachorros, então eles vão latir em alguns momentos. É a participação especial. Então, vamos lá. Então, eu estava aqui, ó, em Aristóteles, falando, né, do sentimento bem, do sentimento mal, do justo, do injusto, e que relação tem isso com a comunicação, né? Então, nós estávamos dizendo, antes de você entrar, Deise, querida, que essa relação a gente tem quando a gente escolhe as palavras. Então, a palavra que faz bem e a palavra que pode fazer mal. Aí, então, a Cris disse que é bom, então, a gente pensar antes de falar. E é isso mesmo, certo? Vamos lá. Linguagem humana. Por que eu estou falando da linguagem humana? Porque existe a linguagem entre os animais, por exemplo, entre os cachorros, entre os gatos, os passarinhos, não é isso? Então, quando a gente fala de linguagem humana, a gente vai falar sobre a linguagem. O que é essa linguagem? É a capacidade do homem de comunicar-se por meio de uma língua. É a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. Amores, tem algum áudio que está aberto e tem barulhinho de fundo. Eu não sei qual que é. Só para você saber. Estou desligando o meu, é o meu. Ah, tá bom. Não, sem problemas, amor. Quando você precisar perguntar alguma coisa, pode abrir e falar. Isso vale para qualquer um, tá bom? Então, ó, esses slides todos eu posso mandar para vocês, tá bom? Vocês também têm toda a liberdade de printar, não tem problema, de copiar, enfim, da forma que vocês estão estudando, que fica mais fácil para vocês, tá bom? Mas eu tenho o hábito de mandar os slides para as alunas pelo WhatsApp. Tudo bem para vocês? Pode ser? Ótimo, professora. Pode ser. Todo mundo tem acesso? Eu agradeço. Beleza. Deise, tudo bem? Vânia? Belezinha. Cris, Vitória, Débora, tudo bem? Se eu mandar pelo WhatsApp esse arquivo? Tudo bem, Pro. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar, Pro. Tudo bem. Todo mundo consegue acessar o WhatsApp, todo mundo consegue abrir slide ou PDF no celular. Tudo bem? É isso? Perfeito. Melhor ainda. Isso, tá. Pro. Beleza. Eu vou também, eu tenho que deixar no Sponte, tá? Eu tenho que, pelo Mac, tá bom? Então, vamos lá. Bom, se linguagem é a capacidade que o homem tem de se comunicar por meio de uma língua, então, na verdade, eu tenho a representação do pensamento por meio de algum sinal que permite aí essa comunicação e a interação entre as pessoas. De que forma que eu faço essa comunicação, né? Então, eu tenho 3 formas de fazer. Através da linguagem verbal, através da linguagem não verbal e através da linguagem mista, que é a mistura das duas. Nós vamos ver cada uma delas, tá bom? Bom, aqui a gente tem aí uma... Só deixa eu voltar para poder... Ah, tá. Então, por exemplo, essas placas. Tem algumas placas aqui que não está escrito nada. Essa aqui, por exemplo. Você sabe o que significa? Essa daqui, eu tenho, então, um cego ou um deficiente visual, né? Então, isso. Então, bem provável que nessa região aí onde tem essa placa, tenha muitos deficientes visuais, certo? Beleza?
Essa daqui, que também não está escrito nada, não tem nenhuma palavra, né? Quando a gente fala de escrito, eu estou falando de palavra mesmo, né? Essa daqui, por exemplo, é proibido o quê? Andar de bicicleta, certo? E essa daqui eu tenho o silêncio, não é isso? Essa eu tenho o deficiente físico, né? E essas daqui que estão escritas, claro, que são muito mais fáceis de entender, né? Então, eu tenho cuidado da cerca elétrica, avisa não pise na grama e cuidado cão bravo. Tudo bem? Aqui, muito bem. E nessa daqui? Nessa daqui, deixa eu voltar uma coisinha. Se eu tenho, por exemplo, essas 4 placas, que não tem nenhuma palavrinha escrita, a gente vai chamar de linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que tem verbo. Verbo significa palavra, tá bom? Então, por exemplo, cuidado, cerca elétrica, tem 3 palavras. Então, ela é uma linguagem verbal, né? Cuidado, cão bravo, também tem aqui 3 palavras. Então, eu preciso classificá-la como uma linguagem verbal, certo? E essa daqui? Linguagem não verbal, certo? Assim como todas essas que não tem uma palavrinha sequer. Beleza? Então, a linguagem verbal é aquela que tem palavras. Deise, dá licença, Pro. Deise, o seu tá ligado, tá fazendo um barulho no fundo. É verdade. Eu ia terminar a frase e ia falar. Muito obrigada. Ótimo, muito bem. E aí, então, eu tenho a linguagem verbal, é aquela que tem palavras, que tem verbo. E a linguagem não verbal, como o próprio nome diz, ela não tem palavra. Ela é apenas imagem, tá bem? E quando a gente mistura as duas juntas, a gente, então, tem a linguagem mista. A linguagem mista a gente pode encontrar em placas ou então em HQ, por exemplo, né? Histórias em quadrinhos, certo? Onde eu tenho uma imagem e onde eu tenho palavras. Eu tenho imagem e palavras. Eu tenho imagem e palavras. Quando tem essas duas, por exemplo, juntas, eu tenho a linguagem mista, tá bom? Aonde mais a gente encontra? Além de placas de sinalização em outdoors. Também é uma linguagem mista, tá bom? Em apostilas de escola. Também, linguagem mista, tá? Então, a gente só vai ter linguagem verbal, é que eu estou me biblioteca para longe. Linguagem verbal, a gente vai ter, por exemplo, num livro, por exemplo, num romance, a gente tem só linguagem verbal, não tem imagem nenhuma, quando às vezes um romance não tem, né? Só tem as páginas escritas ali digitadas. Certinho, amores? Deu para entender a diferença das 3? Deu, Pro. Deu sim. Beleza. Posso cobrar na prova, então? Pode sim. Sim, já fiz anotações já aqui. Então tá bom. Não, eu estava falando para as meninas que a gente vai fazer. Prova, hein, professora? Você, hein? Parabéns, viu? Cara, que a gente isso, precisa avaliar professor? vocês, né? Já quer assustar todo mundo logo de cara? Porque não deu nem uma hora de aula, eu estou falando de prova. Não é? Tá certo. Não, é que a gente precisa fazer algumas atividades avaliativas e eu gosto de ficar juntando os pontinhos, né, gente? Então, que eu acho que conta muito para vocês. Então, como esse semestre com vocês, são só apenas 6, eu não vou pedir para vocês lerem nenhum livro, tá bom? Não adianta. Vocês não vão ler nenhum livrinho, tá bom? Não, talvez vocês tenham que ler um livrinho. Isso é importante, Pro. Pelo amor de Deus, estamos sobrecarregadas. Professora, pensa bem. Não, ele tá tudo no slide, não se preocupa. Não, a gente conversa, até lá a gente conversa bastante. Tá bom. Vamos lá. Bom, se eu tenho a linguagem, que é uma forma de comunicação, eu tenho a fala, né? Já que eu disse para vocês ali de que existe a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista, quando a gente fala da verbal, a gente está falando de uma fala, pode ser também, né? Então, fala é a realização concreta da língua. Então, toda vez que eu penso,
para poder me comunicar o que eu vou dizer, ela se concretiza, esse pensamento, né? Ele se concretiza na minha língua portuguesa, que eu utilizo através da fala. Então, são alguns processos que acontecem antes de eu emitir o som. Então, vamos lá. Eu penso, então é meu pensamento, e aí a forma de me comunicar eu vou decidir através do meu pensamento também, se vai ser escrito ou se vai ser falada, né? Qual vai ser aí o caminho que eu vou seguir para essa comunicação. E aí, então, o que eu faço? Eu utilizo a língua verbal, a linguagem falada, desculpa, e eu vou falar que língua? Língua portuguesa. Então, eu concretizo a língua através da fala. Poderia ser através da escrita? Poderia ser também. Poderia ser uma outra língua? Sim, poderia ser também. Porque a fala é a concretização da língua. Certo? E a língua, na verdade, o que é? É algo que é comum a todos os indivíduos de uma comunidade linguística. Calma, não me xinga. Vamos lá. Se eu sou brasileira, eu falo a língua portuguesa. Isso, muito bem. Se eu sou americana, eu falo a língua inglês. Isso mesmo, muito bem. Então, quando a gente fala de uma comunidade linguística, é daquela comunidade que fala a mesma língua. Por exemplo, não tem a língua de sinais? Sim, Libras. Isso mesmo. Então, é uma comunidade linguística também, porque eles conseguem se comunicar através dos sinais. Eu só sei esses dois. Sei mais um. Eita, nós, aí sim, só, hein? tá bom. Esses três só. Tá bom, já. Então, amores, é uma forma de se comunicar, né? Sim. Então, a língua, ela é comum a todos os indivíduos que falam a mesma, daquela língua, aquela mesma língua, certo? Certo. Vamos lá. Olha aqui que interessante. Vocês conhecem esse mapinha? Aula de geografia. Vamos lá. Fazer a perguntinha. Então, Rose, você nasceu aonde? Abre o seu áudio. Oi. Abri. Você nasceu aonde, amor? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo mesmo? Isso. Sua família toda é daqui de São Paulo? Não. Minha mãe é da Bahia. Não. Meu pai era do Paraná. Certo. Eu e meus irmãos somos paulistanos. Muito bem. E, Vitória, você é da onde, amor? Eu sou do sertão do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, do sertão. Muito bem. Certo. Vânia, você é da onde? São Paulo, Pro. São Paulo. Sua família também é aqui de São Paulo ou vieram de outro estado? São Paulo. São Paulo, tá. Deise? Eu sou de São Paulo, mas a minha família é mineira. Mas sua família é mineira? Mineira. Mineira sou. Uai. Mas eu nasci aqui, fui embora para Minas e voltei com 12 anos de idade, Fui criada em Minas. Então. Tá. Entendi. Cris, você é da onde? Eu sou de São Paulo, meu pai é da Bahia e minha mãe é de Ribeirão Preto, mas ela não conheceu a família, né? Então ela não sabe exatamente da onde que ela é. Não, tudo bem, sem problemas. Então, 1, 2, 3, 4. Débora, Cris, Deise, fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, para variar. Muito bem. Débora, você é da onde, amor? Eu sou de São Paulo, pronto. São Paulo. Sua família também é de São Paulo? Sim. Na verdade, eu estou perguntando, eu sou guarulhense, São Paulo. Minha mãe é da Penha, nasceu na Penha, São Paulo também. O meu pai é francês, minha avó é italiana. Nasceu na Itália mesmo. E que mais? É por esse jeitinho, né? Meigo. Heranças de vovó. Deixa eu ver. Qual foi a
perguntando tudo isso, por quê? Porque, na verdade, quando a gente pensa em linguagem, em fala, em comunicação, dentro do Brasil, todos nós conseguimos nos comunicar. Tem alguém com o microfone aberto, um barulhão de trânsito, por isso. É o da Cris. Beleza. Sou eu dirigindo, indo para casa. Então tá bom, amor. Ui, quase Bora, bati bora o carro pra cá. agora. Ô, meu pai, Olha peraí. isso, ai meu Deus, uma coisa ou outra. Peraí, eu Fecha vou seu tirar o áudio. áudio. Só um minuto. Ai, que loucura fazer isso, menina. É o único jeito que eu tenho, senão eu perco a aula. Então vamos lá. Então, assim, do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, a gente consegue se comunicar. Mas a comunicação, será que ela é a mesma? Será que ela é igual? Será que todo mundo consegue usar as mesmas palavras para dizer as mesmas coisas, né? Então, não, né? Existem aí algumas variações regionais, né? Existem alguns dialetos, né? E existem alguns sotaques, né? Uma coisa é diferente da outra. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, por exemplo, essas palavras, essas expressões, elas são de alguns lugares. Então, vamos tentar identificar. Por exemplo, o ba. Ba é da onde? Quem é que fala ba? Eu acho que é do sul, né, professor? Do sul? Sul. Isso mesmo, do sul, né? Muito bem, meninas. E tchê? É, do Tchê. sul também, não é? Também é do sul, também é do sul. É que, na verdade, existem algumas diferenças, né, ali embaixo, mas também é do sul, tá bom? É do sul. Oxente é da onde? Da Bahia. Pernambuco. Nordeste. Bahia. Bahia, Pernambuco. Eu acho que é Pernambuco, hein? Oxente. Tudo Gente, Nordeste, é Bahia. gente. Vocês não entendem Olha, de nada, é tudo A Nordeste. minha sogra é de Recife, ela falou oxente. E na Bahia também, é tudo do Nordeste. E eu Ah, sou do então Rio Grande é do lá. Norte, também falo. É Nordeste. É Nordeste. Da mesma forma que vocês falaram Baitê, que é do sul, Isso. Oxente e Oxi também é do Nordeste. Isso mesmo. Boa, Aí depois definir de que região, de que estado exatamente, aí é uma outra proposta, tá? É. Aham. A palavra, a intenção aí, sou e o ai, elas também vêm no mesmo lugar, não é verdade? É, os mineirinhos. É deles, é Ei, deles. Deise, É deles. Uai! O goiano também fala uai, viu? É, né? goiano? É mesmo? Fala muito uai e muito trem. Uai, Trem? sou, Ah, uai. É. Eles falam muito uai e muito trem. Da mesma forma que utilizam os mineiros, por exemplo, vou pegar aquele trem, não, que trem é esse, por exemplo, né? Que Isso, coisa é essa, né? É da mesma forma, significa a mesma coisa, na verdade? Mesma coisa, o mesmo significado. Eles, uai, não dou conta de pegar esse trem, não. Esse trem é pesado demais. Tem o mesmo significado, para a mesma Ah, palavra. que interessante. Então tá. E assim, eu acho que eles falam, prof, até mais que o mineiro. Trem e uai. É muito. Eu é não muito sabia forte. disso, não. Eu não sabia, Daisy. É muito Novidade forte. para mim. Meu irmão mora em Goiás e eu fico passada de ver, porque a minha família de Minas não fala nem trem, nem uai quanto os goianos. Eles, uai, não dou conta desse trem, não. Esse trem tá longe demais. E é mais cantado que o mineiro, é muito engraçado. Que coisa, né? Agora, os seus familiares são da onde, de Minas? Eles são do sul de Minas, que o pessoal fala bem cantadinho lá, né? No sul fala mais cantadinho do que do norte. Eu acho que sim, prof. Eu acho o norte, eles arrastam um pouquinho o S, o R, mas lá é assim, meu pai chegava e ele falava, bens, tio Silas, bens, tia Maria. Muito engraçado. Agora, você sabe que, por exemplo, eu estou aqui mostrando o mapa para poder identificar uma outra situação que eu presenciei, que é uma amiga minha que ela estudou em Valença, que é uma cidade de Minas, que é muito próxima do Rio de Janeiro. E eles misturam o sotaque mineiro com o carioca. Então, por exemplo, ela fala Valença. Dá aquela esticadinha preguiçosa do mineiro e a esticada do C, que é do carioca. Valença. E é de Minas. Valença, essa cidade é de Minas.
E ela estudou lá e ela falou que todo mundo fala assim naquela região porque existe a influência, né, de outro estado. Deve ser a mesma coisa referente a Goiás. É. O pessoal do norte de Minas, eles misturam um pouco de baianês também com mineirês. E é um Exatamente. estilo. Eles puxam RS. Porque é muito próximo, né? Na verdade, faz fronteira, né? Verdade. Minas e Bahia. Você viu ali no mapinha? Norte de Minas e Bahia, verdade. Então é por isso, existe O mineiro realmente é o essa baiano influência. cantado. Né? Verdade. Muito cantado, né? Só colocar uma viola que pronto, já vem, né? Bom, é claro que tudo isso vem de variação geográfica, né? E quando a gente fala de variação geográfica, a gente também pode usar o nome, ao invés de variação geográfica, chamar de dialeto, tá? É a mesma coisa, é o sinônimo. É que quando a gente fala variação geográfica, fica mais fácil de entender, né? Que a gente já se localiza no mapa, né? E já sabe mais ou menos de onde que vem. Mas dialeto é a mesma coisa, tá bom? Então, o que acontece, na verdade? Existem algumas variações aí que é específica de cada região. Que nem a gente está falando, nós estamos falando de sotaque, na verdade, né? Agora, falando de dialeto, por exemplo, macaxeira. Macaxeira, no norte e nordeste, se diz macaxeira. Mas aqui no sul e no sudeste, aqui no sudeste e lá no sul, né? Já dão outro nome para macaxeira, que é mandioca, aipim, não é isso? Aipim. Quando existe essa variação... Oi? Macaxeira, ele diz que é aipim. Vocês conhecem essa música? Não. Acabei de inventar. Da onde que é? Acabou de inventar. Acabei de inventar. É uma compositora. Temos uma poeta em sala de aula. Então, quando a gente fala dessa diferença de palavra, né? Não o sentido é o mesmo, né? Se eu pedir para quem mora no Nordeste, pega para mim uma macaxeira, ele vai lá pegar uma mandioca, não é isso? Ele vai pegar lá um aipim, porque todas são a mesma coisa, mas existe uma diferença lexical. Quando a gente fala do léxico, nós estamos falando da palavra em si, tá bom? Das letrinhas, tá, gente? Só para vocês não se confundirem, tá bom? Então, uma variação lexical é essa variação de palavras, que aqui é uma coisa e lá é outra, tá bom? Que nem eu perguntei do trem, né? Se tinha alguma variação, né? Uma diferença, né? E aí, então, a Deise disse que não, que em Goiás, trem é a mesma coisa de trem em Minas. Então, não houve uma variação lexical. Entenderam, amores? Deixa eu tirar uma dúvida, professora. Variação lexal é quando eu uso... De táxi, sexo. Tá. Lexal. É quando, isso. Então, eu uso uma mesma palavra, mas que não tem o mesmo significado, que não... eu não consigo colocar a palavra agora. Eu uso então, deixa eu só arrumar uma coisinha que você falou aí, que eu vou arrumar para você conseguir identificar. Por favor. Ele tem o mesmo sentido, o mesmo significado, mas são palavras diferentes. Por exemplo, banqueta e tamborelzinho. Tamborelzinho é uma banqueta. É um banquinho pequeno, um banco. Aqueles pequenininhos redondos de madeira. Na minha terra é tamborete. Entendi. Tamborete, pronto aí. Já houve uma outra variação lexical, tá vendo? Então, é a mesma coisa, o mesmo objeto, vários nomes para o mesmo. Entendi. Certo? Certo, ficou claro. Ficou claro? Isso depende da região, né? Então, a gente fala da variação geográfica, do dialeto, em relação a isso. Então, há essa variação geográfica e, então, há uma variação lexical. Mas tem palavras que não há, não necessariamente todas elas têm que ter, né? Senão seria uma outra língua, eu diria até. Que aí a gente vai precisar traduzir tudo. A ideia não é essa. Quando a gente fala de uma variação fonética, fonética é som. Aí, então, é o sotaque que a gente estava falando, de arrastar o R, né? Do S ser mais chiante, né? Então, tudo isso é uma variação de som. Quando a gente fala de variação de som, a gente fala de sotaques. Que é a mesma... Você, vocês, você, você. Se. É a mesma coisa.
Eles têm o mesmo sentido, não houve variação lexical, mas há uma variação de som. Entenderam a diferença entre dialeto e sotaque? Sim, prof, ficou claro. Mesmo. Mesmo. Anotar umas coisas. Eu estou tentando ser mais organizada esse semestre. Sabe aquelas promessas que a gente faz de fim de ano? Todo ano eu faço a mesma. Eu faço a mesma, vou me organizar melhor, né? Vou ser mais paciente, fazer regime, aquelas coisas, né? E aí, então, a promessa desse semestre é não atrasar o diário. Eu vou tentar ao máximo, gente. É que é tão difícil às vezes. E esse semestre, por causa dessa pandemia, muita coisa teve, assim, diferenças. E tiveram alguns tempos, 2 semanas, que nós não postamos nada no diário. Então, ficaram 2 semanas acumuladas. E aí a gente tenta desacumular, mas aí não dá, porque o tempo passa muito rápido. A gente está em casa, mas parece que a gente está trabalhando. Sabe aquela situação de que a gente fala assim, nossa, passou tão rápido essa semana, o fim de semana que a gente está em casa, né? Então, tá passando rápido todos os dias. Então tá muito louco, assim, não tem né? mais, né? Essa vida tá muito louca. Esse 2020 tá muito doidão, né? Mas parece que para professora, assim, tá mais puxado mesmo, né, professora? Também tô achando, Daisy. De verdade, assim, tô achando. Eu acho que Pode falar. Então, eu observo lá na escola onde eu estou trabalhando, eu observo muitas professoras, eu acho que o trabalho, a condição de professor, ela se estendeu para casa e, tipo, não tem mais final de semana, vocês estão dobrando direto. Tá bem puxado. Eu acho que o fato de nós termos que provar ao MEC de que nós estamos dando aula de verdade, a gente não está aqui brincando, ou não estamos ao vivo, não estamos online, não estamos dando aula, eu acho que está pesando, né? Mas é um período. Mas é que é um período que, além de provar tudo isso, também tem o peso da pandemia, né? De ter que ficar em casa, tem os filhos, tem que cuidar da casa, é um mesclado, assim, né? Tanto que, onde estou? Eu estou na sala de aula. Não estou na sala de aula, eu estou na sala de casa, que é uma extensão da minha sala de aula, né? Então, eu estou em casa, tem o telefone que toca, tem o cachorro, né? Tem a porta que bate, campainha, o telefone, enfim, tudo ao mesmo tempo. Então, acho que acho que dá para a gente ter uma noção do quão é importante a gente sair de casa para trabalhar, né? Faz a diferença. O quanto a gente precisa dividir casa e trabalho. Então, a gente conseguiu enxergar muita coisa, mas também a gente conseguiu enxergar uma outra coisa, que eu acho também muito importante. Porque eu acho que tudo é muito importante. A gente tem que parar para pensar, sabe? Porque criticar, a gente critica mesmo, né? A gente fala que é muita coisa. Mas, assim, eu acho que houve uma importância maior em relação à facção, à elaboração das aulas, porque agora elas não são só para você. Por exemplo, eu tive que abrir um canal no YouTube. Então, eu sou youtuber. Qualquer um pode ir lá na minha página, assistir qualquer vídeo e fazer um comentário. Como aconteceu semana passada, que eu achei muito interessante. Nunca vi na vida. Primeira vez que eu assisto suas aulas e gostei muito. Poste sobre o referencial curricular 2. Achei muito interessante. Então, assim, nós estamos, quando a gente publica nossos vídeos, nossas aulas no YouTube, não é só para vocês, é para o mundo. Então, criou uma responsabilidade maior, né? Então... E eu observo muito assim, eu vejo as meninas dando aula, como os professores hoje, eles estão dando aula não só mais para o aluno, para a família, né? A família está ali assistindo. Não é que o professor faz nada escondido dentro da sala de aula, mas muda muito, né? A família está ali assistindo a aula, então eu acho que tudo ficou muito mais... É uma cobrança muito maior.
muito maior para o professor, e não é brincadeira. Eu falo, É. sempre houve época de tirar o chapéu para os professores, mas agora, nessa pandemia, assim, são verdadeiros heróis. Você disse uma coisa que é muito importante, né? Os olhares são diferentes para a mesma coisa, né? Enquanto para uns eu estou ensinando, para outros eles já sabem. Então aquilo, de repente, torna-se algo meio besta, idiota, desnecessário, né? Repetitivo. Mas não tem um olhar do professor, né? Porque o pai é o pai, a mãe é a mãe e o professor é o professor, né? Eu acho que ele tem que estar ao lado para poder orientar o filho, mas é que, como a gente diz, é muito fácil criticar. É muito fácil. Mas é muito mais fácil criticar do que tentar entender o que está acontecendo e tentar entender uma outra coisa. É o meu filho que está aprendendo e não o meu. Agora, se eu quero algo melhor para meu filho, então eu matriculo ele numa outra escola de ponta. E pague o valor da mensalidade de ponta. Não o valor da mensalidade que você paga, ou se você não paga, por exemplo, prefeitura, estado, enfim, vá colocar na particular e não reclame. Não é verdade? Então, assim, o professor, ele sempre é crucificado no final, porque a culpa sempre é do professor. E de uns tempos para cá, muito mais. E a gente, porque vocês daqui a pouco estarão em sala de aula, temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Não porque a gente faz caca, que nem você disse, Deise, perfeito, né? Não é por isso, é porque o olhar é muito mais crítico. A criança, ela tem o olhar crítico dela, claro, ela não vai falar. Principalmente adolescente, que vocês não lidam com adolescente em sala de aula. Mas, assim, eles são muito críticos. E eu acho ótimo, porque a crítica, ela, para mim, ela vem como uma crítica positiva, aquela crítica que agrega, aquela crítica construtiva, porque vai me construir melhor. Agora, existe a crítica destrutiva, que é a mais fácil e a que mais a gente escuta, né? Então, tem tudo isso, mas realmente os professores esse semestre, e esse agora que estamos entrando também, eles estão de parabéns, porque, meninas, o bagulho é louco. O bagulho ficou muito louco, mas é isso mesmo. Tudo bem? Podemos voltar? A gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum, tá bom? Adoro aula assim, vocês sabem. A gente fica conversando. Bom, eu trouxe alguns vídeos para vocês. Deixa eu ver, vai dar tempo, vai. Então, quando a gente fala de sotaque, quando a gente fala de dialeto, né? A gente tem que pensar de que forma. Então, eu trouxe alguns videozinhos, deixa eu copiar aqui e lançar lá na internet. Eu posso mandar para vocês depois também, não tem problema nenhum. Eu não sei se vocês conhecem esse canal do YouTube, Babel. Então, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Conheço não. Tudo, né? Que é bem específico, assim, é bem interessante. Então, eles trouxeram, assim, 7 estrangeiros, né, que estão passando um tempo estudando aqui no Brasil, e aí, então, eles convidam pessoas de algumas regiões do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará, e eles falam algumas frases para que esses estrangeiros, deixa eu ver se tem a carinha deles aqui, tem, aqui, esses 7 estrangeiros consigam identificar a frase, tá? Mas é claro que, como a gente está falando de regiões específicas do Brasil, como a gente disse agora, existe uma variação regional, geográfica muito grande, né? E não só o sotaque, mas essa mudança lexical, né? Essa mudança das palavras. Então, claro que fica mais difícil, né, gente? Vamos parar para pensar uma coisa muito interessante. Vocês tiveram aula de inglês? Não, Pro. Eu tive muito básico, Pro. Eu também fui bem o básico quando eu estudei. Parei lá no ensino médio. Hã? Isso, lá no ensino médio. Lá no ensino médio. Nossa, bem pouco, professora. Bem pouco mesmo.
Imagina, então, por exemplo, quando a gente vai estudar a língua inglesa, a gente decora umas frasezinhas lá, tipo, what's your name, né? How do you doing, né? Umas coisinhas bobinhas, assim, tipo, qual é o seu nome, o que você está fazendo. O tio do norte, né? Nice to meet you. Isso, nice to meet you, né? E por aí vai, the books on the table, essas coisas, né? Não, isso aí, Débora, de filme, você aprendeu no filme. Sem problemas, coisinha pouca mesmo, Vânia. E aí, então, quando a gente aprende a língua inglesa, a gente aprende na norma culta da língua inglesa, né? Quando os estrangeiros aprendem a língua portuguesa, eles também aprendem com a norma culta da língua portuguesa. E não existe variação lexical. Da mesma forma para a gente. Não existe essa variação lexical. Ou vocês acham que o texano... Vamos por aqui. Adoro essa coisa da internet, assim, gente. Texas. Imagem. Imagina que o texano daqui, dessa regiãozinha aqui, ó, dessa região, assim, desse jeito, ele fala o mesmo inglês de um nova-iorquino? Não. Também tem sotaque. É como se fosse caipira aqui, né, Pro? Isso mesmo. É como se fosse o paulista e o caipira, sabe? Assim, bem legal, isso, né? Isso, Então, essa diferença, sim. Então, imagina que o nova-iorquino, quando vai para o Texas, ele também pode ser que algumas palavrinhas tenha dificuldade e acha engraçado uma ou outra. Da mesma forma, o texano, quando vai para Nova York, também acha engraçado. Agora, imagina, por exemplo, quem é de São Paulo e vai para o Sul. Também vai achar engraçado algumas palavrinhas, mesmo falando a língua portuguesa, né? Porque tem algumas palavras que tem aí a sua variação lexical, certo? Agora, imagina um estrangeiro tentando identificar umas palavrinhas da língua portuguesa de outros lugares. Então, eu acho que vocês conseguem escutar, né, aqui. Estão conseguindo ouvir? Não. Eles não. O vídeo? Eles não, tô ouvindo a senhora. Não, o vídeo não, Pro. Ah, é? Como que eu faço para vocês, então, ouvirem o vídeo? Você já colocou no... Que volume você colocou já no último? Como assim no último? Peraí, Pro. Quer ver? Ó, põe pra gente ouvir. Deixa eu ver. Peraí. Coloca de novo. Então? Estamos vendo a imagem. Isso. Vou soltar. Tá rolando uma musiquinha. Vocês estão ouvindo ou não? Peraí. Não. Não. Estão ouvindo agora? Bem baixinho, eu tô ouvindo. É um frio de ranguear Cusco. Só se levarmos o chimarrão e a japona. Agora sim. Agora sim. Ah, é? Então tá. Mas eu acho que vocês vão ouvir pouco. Eu acho que vocês não vão ouvir da forma como eu gostaria. Então, eu vou mandar para vocês esse. Tá. Eu acho que vale a pena ouvir essa frase aqui. Cada um vai falar uma frase da sua região. E são 2 ou 3 estrangeiros, vão tentar adivinhar o que está sendo dito, tá bom? Então, eu vou tentar soltar aqui, que essa daqui, ó, essa é muito engraçada, essa do Pará, acho que é. Vamos lá. Então, vamos prestar atenção, eu vou deixar no máximo, tá? Cara de estrangeiro, né? Mano, tu bicha a facada que tá esse sapato? É muita bufufa pra tanta caboquice, só sendo muito buiado mesmo. O que ela disse? Até queria ir no sol lagartear, mas bah, tá um frio de ranguear Cusco. Só se levarmos o chimarrão e a japona. Ah, você tá ligado que o negócio tá osso lá no escritório, né? O novo funcionário não manja nada. Esse ficou fácil, né, São Paulo? É a frase mais comum em São Paulo, né? A expressão mais comum, né? Aqui chimarrão
Sim. O que é isso? Talvez para esquentar. Quer experimentar? Somente vi a palavra sapato, nada mais. Então, tá uma rapariga ou alguém que quer se deitar no sol, Sim. como uma lagartixa. Aboiado é quando alguma coisa está em cima da árvore, não? Não sei. Ou aboiado. Alguém tem frio, alguém quer se arrumar um pouco melhor. Aí tem um novo funcionário que talvez não presta. Eu imagino. Ah, não manja nada que fica... não faz nada certo, né? Japona, não faço ideia. Talvez uma coberta? Ou outra. Mais ou menos isso. Então, lagartear vem do lagarto, que ele fica no sol para se aquecer. Japona é um tipo de jaqueta que a gente usa no inverno, tipo uma bomber jacket. Então, o ba pode ser usado para tudo. No início da frase, no meio da frase, no fim. Cusco é um cachorrinho pequeno e faz tão frio, mas tão frio, que esse cusco ele fica tremendo, que é o ranguear. Agora entendi. Ah, era isso? Então, beleza. Agora sim, um pouco mais claro. Bom, agora então acho que vocês já entenderam um pouquinho mais do gauchês, que é como a gente fala no Rio Grande Olha do lá, Sul. gaúcho, bar do gaúcho. Como é que chama isso? E bebê chimarrão. Exatamente. E aí, vamos lá comer uma pizza em São Paulo, então? Uma mordida? Que horror, né? Entenderam? Ouviram, amores? Conseguiram? Sim, legal. Muito bom. Japão é um cobertor, adorei. Não, é muito engraçado, né? As relações que fazem, né? Linkar uma palavra com a outra, como se tivesse sentido, é muito engraçado. E aí, então, para fechar, claro que tem esses outros vídeos, eu vou mandar para vocês, mas para fechar, eu acho ótimo esse vídeo aqui, então eu vou mandar para vocês agora, porque vale super a pena. Eu me acabo com esse porta dos fundos. Eu acho que não é aqui que tem que colocar, acho que é aqui. A gente coloca. Deixa eu ver se é esse. É, ele mesmo. Então, aqui é a porta dos fundos, que vocês devem conhecer, né? Enfim. E aí, então, é sobre sotaques. Então, presta atenção, porque ele fala muito rápido e ele explica as coisas. É muito, muito engraçado esse vídeo também. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixar a tela inteira para vocês. Se quiserem comprar um celularzinho de R$7.000, fiquem à vontade. Opa, aqui é a entrevista de emprego? Isso, Andrei. Tudo bem? Sou Rui, prazer. Prazer, eu sou o Jorge. Andrei, Jorge. Você é do interior? Só que eu não me apresento. Eu cresci no interior, daí, quando eu me apresento, ficou o sotaque. Entendi. Jorge, você vem de informática, né? Tá dizendo aqui. Sim, trabalhei com informática de 17 anos. O quê? 17, 10 mais 7. Não, eu entendi, mas por que você tá falando desse jeito? Perdão, é que eu estudei matemática em Portugal, daí toda vez que eu falo números, eu falo com o sotaque de lá. Entendi. Jorge, bom, seu currículo é ótimo. Ótimo é tu, vice. O que foi isso agora? Perdão, quando eu fico feliz, eu acabo falando com o sotaque nordestino, minha mulher é nordestina. Tá ótimo, entendi. Entendesse, que bom que entendesse, viu, cara? Você já teve experiência no ramo? Não, com certeza não. Desculpa, é que meu filho é paulista, e toda vez que eu nego alguma coisa, sai paulista. Jorge, você tem algum problema? Capaz, eu tenho um problema, viu? Desculpa, eu fiquei envergonhado. Toda vez que eu fico envergonhado, sai gaúcho, porque a maior vergonha da minha vida foi em Porto Alegre, daí só de lembrar eu já fico falando em gaúcho. Tá. Pretensão salarial, qual seria? 17 mil reais, com certeza não mais do que isso, não, mais não. 17 mil reais, eu ficaria até envergonhado de pedir, né, tia? 6.600, 6.700, seria perfeito, viu? Bom, então a gente liga, tá? É um prazer, viu? Muito prazer. Muito bom, prof.
Isso é bom, muito bom. WhatsApp, né? Fico bastante envergonhado de estar fazendo isso, né, tia? Mas é que eu não Você vai recebi nenhum. cantar pra gente, Pro? Eu costumo fazer isso, mas é que já são 5, 6 dias que eu não recebo nenhuma resposta. Então, estou bastante curioso, né, para saber o resultado aí dessa entrevista. Ah, desculpa, tá falando mineiro, porque eu passei a adolescência em Minas. E eu tinha bastante curiosidade, certo? Então, toda vez que eu tô curioso, eu acabo falando em mineirês, né? Então, é isso, desculpa, é a vergonha misturada com a curiosidade, né, de saber o que aconteceu aí com a minha entrevista. Né? Eu vou... Bom demais esses caras, né? Muito bom, Pro. Da onda, Pro. Bom, esses são os sotaques. Então dá para a gente entender, identificar, né? Todos os sotaques aí. Se caso a gente não identificou, ele mesmo explicou. Imagina conversar com alguém assim, gente. Deve ser um terror. Eu tô me acabando, muito bom. Então, é bom demais esses caras, viu? E aí, quando eu vi o vídeo, eu falei, não, eu tenho que mostrar em sala de aula, porque é tão engraçado ouvir aqueles estrangeiros tentando identificar todas as palavras, e depois vem alguém de São Paulo, outro de São Paulo, os dois falam a mesma língua e não entendem, né? Como assim você muda o seu sotaque só porque você passou vergonha, porque você é tímido, porque você é constrangido? Muito engraçado. Bom, vamos voltar aqui. E claro que Di Cavalcante, que é esse cara, esse genial artista, ele fez aí o carnaval dialeto no Brasil. O dialeto é a variação geográfica das palavras da língua, né? Então, a gente tem aí esse carnaval. Então, quando a gente fala de carnaval, a gente está falando de muita gente, que é uma coisa que a gente não vê há muito tempo, com esse isolamento e distanciamento social. E então a gente vê essa mistureba, essa mistura, essa miscelânea de linguagens, né, de formas de comunicação diferentes através, então, dos dialetos, tá? Aqui a gente tem um mapa de sotaque do Brasil, então, amazônico, nordestino, baiano, fluminense, que é o carioca, o mineiro e o sulista, tá? É assim que a gente classifica, mas... Engraçado falar de amazônico, né? A gente não fala amazônica, a gente fala do norte, do nordeste, a gente fala norte, nordeste, tipo, dane-se, né? Qualquer região lá em cima, né? Só que não. A gente tem que, na verdade, dizendo que é amazônico, né, nordestino, baiano, fluminense, mineiro. Mas como diferenciar, por exemplo, o nordestino do baiano, né, gente? Que nem o oxe, oxente. Eita! Come da mesma farinha, aqui, né? Gente... Não é, menina? Como diferenciar a verdade? E aí aqui a gente tem nada melhor do que o Chico. O Chicó, na verdade. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Gente, ler isso é algo absurdo. Porque você acha que vou mesmo, né? E tem a variação aí, né? Aí a variação lexical mesmo, né? Porque eu vou seria eu vou, né? E não vou de avô, por exemplo, né? Então, essas são as variações geográficas que a gente encontra junto com os sotaques, certo? Existe, claro, que uma classificação, né, para essas variações. E existem algumas outras variações que a gente vai ver, a gente vai conhecer, tá bom? Ia falar tanta coisa e sumiram todas. Ok. Então, vamos lá.
Variações geográficas, então ela está relacionada com a localização, né? Como a gente imagina, né? Então, por exemplo, quem mora no Brasil fala o português do Brasil. E quem mora em Portugal fala português? Fala, só que do Portugal, certo? Vocês já ouviram falar sobre a reforma ortográfica? Sim. Já? Já sim. Já. Tá. Vocês vão assistir minha palestra? Tá. Sim, então, vamos lá, porque a minha palestra é sobre a reforma ortográfica, por isso. Então, eu vou deixar para que vocês assistam, porque tem a explicação da faculdade. Eu não sei que número que ela é, mas ela tá lá, viu, gente? E aí, então, a gente vai falar sobre a reforma ortográfica. Eu vou passar uma pincelada aqui para vocês, porque quando a gente fala da língua portuguesa... Tá bom. Obrigada, Vânia. Então, quando a gente fala da língua portuguesa, a gente pensa no Brasil. A gente não vai lembrar de Portugal, mas a gente pensando em origem, a nossa língua portuguesa, ela veio de Portugal, né? E a língua portuguesa de Portugal, ela veio da onde? Do latim, tá? Então, o latim originou algumas outras línguas, como a francesa, a espanhola e também a língua portuguesa de Portugal. E aí, então, a língua portuguesa de Portugal, os portugueses vieram para o Brasil, encontraram os índios, e aí, então, houve toda aquela miscelânea que vocês conhecem para chegar até os dias atuais. Mas, em relação à língua, há duas línguas diferentes. Então, quando eu pego um documento em língua portuguesa de Portugal, eu preciso traduzi-lo. Quando eu traduzo para uma outra língua, a gente não está falando da mesma língua, na verdade. A gente está falando de línguas diferentes. Então, essa reforma ortográfica que aconteceu, ela foi para tentar unificar essa língua. Tá? Vou falar para vocês de antemão. Ela não conseguiu fazer nada em relação a igualar. Mas há uma tentativa científica aí dessa igualdade. Mas não houve, porque a mudança, ela houve, na verdade, apenas na escrita e não na fala, tá bom? Quando a gente vai falar aqui no slide sobre essas variações geográficas, elas estão presentes. Então, enquanto eu tenho um sotaque de Portugal na minha fala, eu também tenho uma variação geográfica. Tá? Então, como a gente viu os vídeos agora. Então, os estrangeiros tentando identificar uma frase em português, né? Há uma variação geográfica, tá? Então, geográfica está relacionada ao local. Não necessariamente está falando dentro do Brasil. A gente está falando do mundo, tá? Então, quando a gente vai no Japão, vai para a Inglaterra, Estados Unidos, a gente vai à França... A gente vai a Nepal, a gente vai onde houve ontem aquele acidente absurdo, né? Ao Oriente Médio. Oi? Do Líbano. Líbano, esqueci o nome. Obrigada. Líbano, né? Também são outras línguas e também tem a variação geográfica, tá? Variação histórica, na verdade, ela acontece quando há uma mudança dentro daquela mesma língua. Por exemplo, como que a gente escreve farmácia? É com PH? Não, é com F. É uma variação histórica. Tá? Quando a gente escreve contato, é contacto ou contato? A gente escreve contato, fala contato. Mas ela foi escrita já há muito tempo atrás como contacto. Tá? Então, isso é uma variação histórica. Tá? Onde ela tem uma diferença entre uma língua, na mesma língua, ela tem uma mudança, uma variação. Por exemplo, trema. O trema não existe mais, então linguiça continua sendo dito do mesmo jeito, mas ela é escrita de forma diferente. Ela não tem mais aqueles dois pinguinhos no U, certo? Que é o trema. Variação social. Essa é muito interessante também. Variação social, a gente fala da sociedade, tá? Então, por exemplo, são as classes sociais, né? Mas a gente também pode pensar
Tá, ótimo. Lembrei de um exemplo aqui muito bom para vocês. Vocês já foram a Campos do Jordão? Deixa eu falar agora para vocês. Eu já. Vocês já foram a Campos do Jordão? Eu não, nunca fui. Eu já. Amo. Adoro. Amo, adoro. Muito bem. Você quer se sentir rica, então você vai a Campos do Jordão, né? Então, não. Você quer se sentir rica. Se sentir. Você não vai, né? Você quer pagar 90 pau por prato, você vai a Campos do Jordão, né? Como que você vai vestido em Campos do Jordão? Regatinho, shortinho e chinelinho? Não, você já vai encapuzado, né? Vai de touca, vai de... como que é o nome? Jean Sharp, vai de casaco, vai de bota. Como se não tivesse outra forma de se vestir em Campos do Jordão, não é verdade? E aí, então, de repente, nesse mesmo lugar, você encontra uma amiga sua que você não via há muitos anos. Olha a situação. Você está em Campos do Jordão, na Baden-Baden, tomando uma cerveja, comendo uma linguiça alemã, e aí, então, você encontra uma amiga de muitos anos que você não havia. Como você vai se portar? Como essa pessoa que eu estou vendo aqui na minha frente, ou um pouquinho diferente? Eu tenho certeza que um pouquinho diferente. Porque quando a gente está envolvida num clima social, a gente acaba tendo uma outra postura. É a mesma coisa de irmos ao shopping JK, que custa quase R$20 um cafezinho, e ir no shopping Penha. No shopping Taquera. A gente não vai com a mesma roupa. A gente não vai nem girar com as mesmas pessoas. Porque tudo é uma situação social. Porque quando a gente está em alguns momentos, em algumas situações, com pessoas diferentes, a gente age de forma diferente. Porque é natural isso. Isso não é porque você é falsa, porque você é hipócrita. Não tem nada a ver. É o momento, é o clima, é a situação que nos leva a termos aquele tipo de comportamento. Tá? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de uma variação social na linguagem, é exatamente essa. Então, quando eu encontro alguém no shopping Penha, no shopping Taquera e no shopping JK, até a minha postura é diferente, o meu andar é diferente, a forma como eu seguro a bolsa é diferente, né? Eu não vou com a roupa que estou agora no meu corpo, eu tenho que me trocar. Mas se eu fosse no shopping Taquera, eu ia assim mesmo. Certo? Por quê? Porque a sociedade pede para que nós tenhamos um tipo de comportamento e um tipo de linguagem diferente. Certo? Isso é errado? Não. Eu chamo isso de inadequado ou adequado, tá bom? Professora, então, quando a gente fala... Desculpa, só o triste de tudo isso, que às vezes, tudo bem, a gente tem que mudar o comportamento, tal, tá certo, dependendo de onde você vai, com quem você vai falar. Mas eu acho tão triste quando a pessoa muda de personalidade. Por exemplo, você está num lugar chique, eu chego, você finge que nem me conhece. É triste, eu sei que não tem, às vezes você fala, o que ela quer dizer com isso na minha aula? Mas tem tudo a ver. Tem sim, porque na verdade, quando a gente fala de personalidade, como você disse, Rose, não tem nada a ver com essa variação social. A personalidade, ela não pode mudar. Se você mudou a sua personalidade, então você não é um bom caráter. Sim. Se eu te ignoro, Rose, porque eu estou no shopping chique, significa que eu não sou uma boa pessoa. Eu não sou digna de ter a sua amizade. Porque isso acontece muito, né, professora, com muitos seres humanos, isso é muito triste. E sabe o que é mais triste, Rose? Acontece isso com quem? Com os professores, quando encontram alunos. Os alunos têm vergonha da gente. Você está brincando? Não, principalmente adolescentes.
Nossa, Pro. É. Que triste, porque, né? assim, é Eu mais não mudo, triste. não. Eu sou. Mas tudo bem também, porque assim, existe a questão da vergonha de alguém que é mais alto, melhor, mais um cargo hierárquico que eu, né? Mas existe uma outra coisa. Eu, como aluno endinheirado, não posso encontrar minha professora que eu julgo ser pobre no mesmo ambiente que eu. Nossa, muito chato. Muito. Mas tem uma outra coisa, por um outro lado, muito interessante. Quando a gente dá aula no Estado e a gente trabalha, a gente encontra o aluno no mercado, mercado, ele fica feliz em ver. É verdade. Porque ele acha que você vai mandar o mordomo fazer a compra para você. Porque ele acha que você vai mandar a empregada fazer compra para você. Só que ele não tem noção de que a empregada do mordomo sou eu mesmo. Não é verdade? Então, isso é muito interessante quando a gente fala de situações sociais. Então, a gente tem, por um lado, essa coisa triste da mudança da personalidade e do aluno que fica orgulhoso de te encontrar no mercado. Sim. Pode falar, amor. Acredito. Acredito, Pro, porque eu não mudo, não. Eu sou o que eu sou, aqui em qualquer outro lugar. Eu me lembro que um certo período da minha vida, alguém chegou em mim e falou assim, nossa, você tem o que você tem e você não mudou, é a mesma pessoa. Então, eu sou isso. Eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. Eu aprendi a esperar o aluno... Desculpa, pode Pro. falar, pode falar. Pode falar. Não, assim, acho que eu que te cortei. Ah, tá. Não, infelizmente, então, as pessoas não agem assim. E eu sei disso. Eu aprendi a esperar o aluno a ter a reação. E respeitar a reação dele. Então, se o aluno sorrir para mim, eu vou sorrir. Se o aluno me ignorar, eu também vou ignorar. Sim, verdade. Né? Porque, assim, verdade. eu posso ter uma reação... Imagina, Vânia, de repente eu te encontro no mercado e eu sorrio para você, fico super feliz de te ver, e você, que não gosta de mim, vai virar no outro corredor. Eu vou ficar constrangida. Sim. Né? É não verdade. Você. Então, agora eu espero a reação do aluno, infelizmente, para ver o que ele quer. Assim, ele ficou contente em me ver ou não? Eu observo muito. Principalmente criança, Sim. Que é mais fácil, né? Elas são menos estimuladas, né? Ainda bem. As crianças já é mais... Já não tem aquela maldade, né? Criança é pura, né? Mais ou menos, né, filha? Sim, verdade. Nem tanto. Apesar que tem criança que já nasce com maldade também, viu? Também. Agora, vamos terminar só esse slide, o restante a gente vai para a segunda-feira, tá bom? Porque já são quase 7 horas. Passou rápido até, né, gente? Tá bom. Então, vamos para a variação situacional, que, na verdade, é muito parecido com isso, mas a situacional, ela está relacionada a uma situação formal e informal. Então, por exemplo, diante de chefes, de cargos hierárquicos acima do meu, por exemplo, a gente tem que se comportar ou usar uma linguagem diferente, né? Quando eu dou aula para os meus adolescentes, é de uma forma, é numa situação, utilizando uma linguagem informal, às vezes, né? Mas quando eu estou, por exemplo, palestrando, eu preciso de uma situação mais formal. Então, eu utilizo um vocabulário diferenciado por conta disso. Isso são variações situacionais. É diferente de variação social. Social, a gente vai lembrar de sociedade, de encontros, de churrasco, por exemplo, é uma variação social, né? Eu não vou, dentro de uma variação social, churrasco, usar uma linguagem formal. Não cabe, né, gente? Por obséquio, o senhor poderia me passar essas cevadas geladas? Acho que não cabe.
dentro de um churrasco, certo? Não cabe. Então, variações situacionais é a situação em que você está. Pense em emprego, pense em chefe, gerente, pessoas desconhecidas, que você precisa usar o senhor e senhora, é uma variação situacional, tá bom? Beleza, amores? Meninas, Rose, você deu janta para sua mãe? Dei, já dei, já até troquei ela, já está descansando, né? É criança, né? Volta a ser criança, vai completar. Hein, Pro? Terça-feira que vem ela completa 90 anos. Nossa! O que ela tem? Oi? Ela tem algum problema de saúde para você dar? Graças a Deus, não. Não, é por causa da idade mesmo, né? Não vou deixar ela mexer no fogão. Não posso. Entendi. Tem que cuidar, né? Temos que cuidar, sim. Sim. Deixa eu só fechar o áudio aqui, a gravação, que não há necessidade. E eu preciso dar um recadinho